Sexto ano, tudo bem com vocês? Começando uma semana um pouquinho diferente. Preparados aí? Seguiremos a partir dessa semana, então, os nossos horários normais, aqueles que nós usávamos lá em fevereiro e março. Então, como você vai fazer a aula de geografia em inglês? Ela é gravada e você vai fazê-la durante os 50 minutos que você tem no seu horário. Combinado? Vamos lá então, porque nós queremos finalizar o nosso material 2, fechando a última unidade. Na aula passada eu falei para vocês sobre litosfera, o solo, que é o tema da nossa última unidade. Do que é feito o solo? O solo nada mais é do que um composto de grãos ou partículas que foram, resultados do que? Do intemperismo que ocorreu nas rochas, ou seja, todas aquelas rochas que a gente estudou na unidade anterior, de origem magmática, rochas sedimentares ou rochas metamórficas, ou seja, o relevo, o que a gente vê ao andar pelos lugares, aquelas áreas mais elevadas, que chamamos de relevo, a aparência que tem um lugar, e ele é formado por áreas mais montanhosas, áreas mais planas, Esse relevo ele está sujeito às ações do vento, da chuva, e o calor do sol. Todos esses elementos, então, fazem o quê? Degradam a rocha. Degradar significa retirar dela pequenas partículas. E essas partículas são transportadas pelo vento, pela água e vão se depositando em regiões mais baixas e formam o solo. Então, olha que interessante. O solo, que eu falei para vocês na aula passada, é fundamental para a existência da vida, a vida humana, a vida animal e a vida vegetal, porque nós precisamos, do solo como um alimento. Ele é o alimento que gera plantas e as plantas dão-nos alimento que vai nos alimentar, os seres humanos e animais, e por isso ele é fundamental. Não há vida sem o solo, concorda comigo? Sem ter onde plantarmos o nosso alimento, plantarmos o alimento também que os animais comem, não é possível pensar em vida. Então veja, o que é o solo? O solo é essa camada composta de partículas que foram degradadas, retiradas das rochas e também os restos mortais de plantas e animais. Sabe quando um animal, uma planta, morre, ele entra em decomposição e ele também agrega junto às partículas das rochas um valor nutritivo, ou seja, dá ao solo mais fertilidade. É o que a gente chama de material orgânico. Vocês já ouviram falar? Hoje já é muito comum existir um cultivo, uma agricultura orgânica, que ela é feita apenas usando como adubo os restos animais e vegetais, os dejetos, o cocô da vaca, do porco, da galinha, como, que nós chamamos de esterco, como o adubo natural orgânico. Vamos então conhecer o perfil do solo. O que é isso? Como os solos são. É como a gente olha o nosso perfil, quando a gente cria uma página, uma rede social, a gente coloca o nosso perfil, descrevendo a partir do nosso nome, algumas características nossas. Agora, nós também vamos falar dos tipos de solo. Por quê? Pensa comigo. Se eu tenho rocha magmática, se eu tenho rochas sedimentares e rochas metamórficas, são rochas diferentes, eu também vou ter solos diferentes. Por quê? Porque eu disse que os solos são compostos de fragmentos, partículas de rochas, mais material orgânico. Vamos lá então? Então veja, quem vai retirar essas partículas, esses grãos, são o intemperismo, a erosão causada pelo vento, pelo sol, pela água. Então, esse intemperismo vai degradar a rocha, vai retirar as partículas e vai formar o solo. Olha que interessante, dá uma olhadinha para você ver. Olhando aqui para o perfil do solo, eu tenho aqui na superfície onde nós habitamos, onde existem plantas, animais e nós, seres humanos, As plantas, elas estão aqui, elas retiram a partir das suas raízes os nutrientes que vão mantê-la viva e mantê-la produzindo, crescendo, se for frutíferas, dando frutas, se for alimento, dando alimento que nós consumimos. Então, o que cai aqui das árvores, as
folhas que envelhecem naturalmente caem, os frutos que apodrecem, também tudo isso que vai ficar no solo, que vai apodrecer, é adubo, é material orgânico, tá? Então, essa primeira parte aqui, essa primeira camada mais fininha, a gente chama sempre, né, horizonte O. É chamado de óleo orgânico, é onde fica esse material que vai apodrecer, que vai dar também para o solo fertilidade. Depois, abaixo dessa camada de material orgânico, né, nós vamos ter o horizonte A. Do que é composta essa camada A? Ela é feita, né, a partir de restos também provenientes das plantas, como eu falei, né, é o material orgânico junto, olha só que interessante, também junto com os grãos, as partículas que desprenderam das rochas, ok? O horizonte B, que olha aqui, o B é a parte mais rica em minerais. Esse horizonte aqui, ó, e você observa que ele é bem mais extenso do que o horizonte A. Ele é rico em sais minerais, né, que foram acumulados e depositados, compactados durante milhões de anos. Então, esse é o horizonte B, rico em nutrientes minerais, tá? Quem é que levou isso para camadas mais profundas? A força da água, a chuva que foi, né, infiltrando a camada do horizonte orgânico e trazendo para o horizonte B. Nesse horizonte B, eu vou ter pouco material orgânico. O material orgânico está lá no horizonte O e ele quase não chega aqui por causa da profundidade. E o outro horizonte, o horizonte C, que você está vendo aqui também é uma camada bem extensa, é principalmente constituída a partir de fragmentos, pedaços da rocha do qual aquele material se desprendeu, ou também do que chamamos de rocha matriz. O que é rocha matriz? É essa parte aqui, ó, a última aqui embaixo. Tá vendo? Uma rocha mais sólida, de origem magmática, que ficou, né, numa camada bem profunda, sem contato com oxigênio. E por causa disso, essa rocha matriz, olha que interessante, ela é impermeável. Você sabe o que significa a palavra impermeável? Ah, muito bem. Impermeável significa que ela é tão compacta que não passa nada por ela. Ela não permite filtrar nada, a água não passa por ela. Então, é uma camada, né, como uma rocha de granito, você conhece? Mármore e granito? É parecido com aquela. Não passa água, ela tem o poder de, né, fazer com que o material que vem aqui sobre ela não vai passar por baixo. Ela é impermeável, tá? Então, praticamente não vai conter material orgânico nenhum aqui, ó, sobre a rocha matriz, tá? As raízes das árvores dificilmente também alcançarão aqui. Por quê? Por causa da distância. Olha que a raiz da árvore, ela fica no horizonte O, orgânico, e apenas no horizonte A. Dificilmente, mesmo que uma árvore seja bem grande, tem raízes bem profundas, é bem raro, tá? Então, veja, todos os solos, eles vão ser formados a partir, tá, dessa característica. Só um minutinho que eu vou colocar aqui, a minha bateria está descarregando. Ok, resolvido o problema da bateria. Então, veja, todos os solos vão ter esse perfil. Como assim? Ele vai ter na sua formação a primeira camada, que é o horizonte O, é onde fica o material, isso, orgânico, restos de plantas, animais, seres, né, insetos. Depois tem o horizonte A, que é constituído, né, dos restos do material orgânico, mais os nutrientes que vamos ter, os grãos que foram desprendidos das rochas, o horizonte B, que é o mais rico em minerais, e o horizonte C, que é aquele que fica sob a rocha matriz. A rocha matriz, então, olha só que interessante, a rocha matriz que é impermeável vai sustentar o horizonte O, o A, o B e o C, ok? Mas lembrando, eu tenho tipos diferentes, o perfil é o mesmo, mas o que vai conter em cada perfil pode variar. Vamos ver então o que mais que eu encontro nesses solos. Pode marcar aqui, ó. Eu tenho então
solos diferentes porque eles são provenientes de regiões diferentes, com rochas diferentes, mas com a mesma característica. Os solos são fundamentais para a existência da vida, porque a fertilidade do solo garante a produção de alimento, alimento para nós, seres humanos, e para os animais. Então você fala, tia, mas tem solo que fala que ele não é um solo bom. Verdade, tem solos mais férteis e tem solos pouco férteis. Mas só que o homem muito inteligente, ele descobriu que nos solos menos férteis ou pouco férteis é possível fazer a correção. Corrigindo como? Adubando, colocando então fertilizantes, devolvendo para o solo aquilo que ele não tem. O que falta nele é colocado, é misturado ali aqueles grãos e ele torna-se fértil. Eu vou ter a maior parte das terras brasileiras, elas não são de solo muito férteis, não. São solos pouco férteis. Olha, mas que interessante. Mas, com o uso de tecnologia, né, os produtores, né, brasileiros, os agricultores, eles conseguem produzir todos os anos toneladas de alimento como soja, milho, café, algodão, e também criar animais, né? Engordar o gado no pasto. Por quê? Porque devolve para o solo, né, os nutrientes, que são os fertilizantes, e o solo então passa a ter o poder de produzir muito. Mas olha só que interessante. Há vários fatores, então, que vão atuar para que esse solo seja mais fértil ou para que ele seja menos fértil. Um dos fatores é isso aqui, ó, pode marcar aí no seu positivo, é a profundidade do solo, tá? Visto que na porção mais profunda vai ficar, lembra lá embaixo, que está mantendo aquele horizonte O, A, B, C, é a rocha matriz, tá? Então, quando o solo olha só, quando o solo ele é constituído mais próximo à rocha matriz, a gente fala que é um solo autóctone. Marca esse nome aí para você ver, ó. Eu tenho dois tipos, o solo que é mais perto de onde, sabe aqueles grãozinhos que eu falei que foi desprendendo aquelas partículas? Se desprendeu aqui, ó, uma região mais alta e ficou parado aqui, tá mais próximo, eu chamo esse de solo autóctone, aqui, ó. Solo autóctone, tá? Ele é aquele solo mais próximo à origem, tá? A profundidade, então, de um solo vai depender dessas questões, como a forma do relevo. Então, olha, se o relevo é mais íngreme, mais inclinado, então eu posso ter um solo aqui autóctone, que está mais raso, e um solo, né, uma região mais plana, que vai ser um solo mais profundo. Então, olha só, tem outro detalhe, dependendo também da região, imagina, se eu tenho uma região, né, onde o relevo é mais acidentado, eu vou ter áreas que vai receber mais umidade e menos umidade. É um outro fator. Então, a origem autóctone, que é aquele solo próximo, e o alóctone, tá? Que é o solo que está mais distante. Vocês marcaram aqui, ó, o solo autóctone, que é o que está mais próximo à sua origem, e tenho também o outro solo que está mais distante, que ele foi carregado, sabe aquelas partículas desprendidas? Elas foram carregadas por mais tempo, ficando mais longe da sua origem. Aí é o outro nome aqui, o alóctone, ó. Marca aí, ó, o alóctone, fechou? O autóctone é aquele que está perto de onde ele se desprendeu, perto da origem. E o alóctone é aquele que foi transportado, tá? E nesse evento dele ser transportado, ele também vai perdendo mais a fertilidade. Então, o solo mais perto da origem ele também é mais fértil, tá? E o que foi transportado mais, vamos pensar, ele vai sendo carregado, ele vai perdendo as suas partículas, né? E ele vai perdendo assim também a fertilidade. Olha que interessante, essa foto aqui, tá vendo essa imagem? É uma foto mostrando campos agrícolas, né, próximos à margem de um rio, né? O que ocorre? Tá vendo que próximo à margem do rio tem cadeias montanhosas. E se você olhar com atenção, essas cadeias já estão gastas. Olha lá, a erosão, a força do vento, a força, né, da água foi retirando o quê? Partículas, grãos dessa região mais alta e depositando aqui, ó, mais próximo ao rio.
Então, aqui eu tenho um solo o quê? Autóctone ou alóctone? Isso, mais próximo é autóctone. E, naturalmente, ele vai ser mais fértil. E olha o que faz o homem. Quando ele percebe que um solo é fértil, ele aproveita a fertilidade natural. Você está vendo que a margem então, do Rio Amarelo, que é um rio muito conhecido na China, eu tenho áreas de cultivo agrícola. Tá? Então, o solo conforme, né, a localização, ele pode ser o solo autóctone ou alóctone. Tá? Conforme ainda, olha só a textura, olha só, textura. Quando você pega assim, ó, você vai sentir algo, pode ser mais fino, mais denso, mais argiloso, mais arenoso. Então, marca aí no seu positivo. Eu vou ter solos arenosos e solos argilosos. O que é isso? O arenoso, você pega e você vai sentir que os grãos estão mais soltos. Né? O nome já fala areia. Né? Porque, na verdade, todo solo ele é feito a partir de areia. Só que em volta daquela areia eu vou ter outros nutrientes, que vai dar até uma cor, né? De marrons mais claro até mais escuro. Quando aquele grão vai sendo lavado, transportado, ele vai virar areia. Você já notou que quando a água chega lá no mar, não tem areia à beira do mar? Porque a água foi transportando, tá? Partículas retiradas da rocha, foi carregando. Quando chega lá no mar, antes da água entrar para o mar, aquelas partículas ficam ali naquela área mais plana, mas já foi todo lavado. Por isso que ali vai ficar o depósito de quê? Areia, solo que foi lavado durante o processo de transporte. Foi transportado por quilômetros, então vai desagregando as partículas, sobra apenas areia. E se você deixar um lugar sem vegetação para proteger aquele solo, e aí vem a chuva, vem o vento, a erosão, vai lavando, ali também pode se transformar em areia. É o processo de arenização que ocorre em muitas regiões do planeta, onde as pessoas desmatam a vegetação, deixa ali aquela área nua, sem nenhuma cobertura, sem nenhuma proteção, e ao longo de anos e anos e anos, o solo vai sendo lixiviado, que é esse processo de lixiviação é lavagem, vai retirando os nutrientes do solo e vai deixar só areia. E se o processo não for contido, se nada for feito, o que vai transformar aquele lugar? Isso mesmo, pode se transformar numa área desértica. Por quê? Porque o solo foi lavado, não foi protegido e vai se transformar em areia. Então, eu tenho, conforme, olha só, a textura, eu tenho solos arenosos e argilosos. O solo arenoso, né, ele é dominado por partículas um pouco maior, tá? E já o solo argiloso são partículas menores. Por isso, o solo argiloso, você já deve ter brincado com argila, né? Aquela terra que é um barro bem grudento. Então, são partículas menores, então elas ficam mais próximas. Fica, né, como eu falei, um barro mesmo. O solo argiloso não é um solo ideal para o cultivo, por causa exatamente dessa característica dele ser um barro e que não oxigena muito, a planta vai ter dificuldade para respirar. Então, não se cultiva em áreas argilosas. Já o solo arenoso, ele já é um solo mais propício. Não é areia, ele tem partículas em grãos, parece de areia, mas tem nutriente em volta dele. É o solo mais adequado. Olha para você ver, um solo arenoso também pode ser como esse, ó, que vai precisar de mais nutrientes, né? Que provavelmente, né, para ser cultivado, você vai ter que gastar mais. Por quê? Porque como ele tem mais partículas de areia, ele vai exigir mais, né, nutrientes para ter mais fertilidade. Um solo argiloso, ele vai ter essa dificuldade, mas dependendo da região e do mineral que ele tem, ele pode, olha só, um solo de coloração avermelhada relativamente argiloso, ele pode estar carregado de mais o que? Nutrientes. Então, entre o argiloso e o arenoso, qual que é o preferível? Isso, o argiloso.
Não aquela argila que eu falei, mas um argiloso como você está vendo com essa característica de ter o quê? Mais nutrientes e até essa coloração avermelhada significa que tem mais ferro, tá? Aqui no Sudeste e no Sul do Brasil, no estado de São Paulo e do Paraná, eu vou encontrar muito esse tipo de terra roxa. É chamada assim por causa da grande quantidade de grãos, né, de minério de ferro, que agrega também mais fertilidade ao solo, ok? Então, vamos lá. Então, ele pode ser um solo roxo? Pode. Olha aqui, não é roxo, aquele roxo, é um vermelho mais rubro, como você está vendo aqui na foto. E ele tem uma alta concentração de ferro e por isso ele tem também mais fertilidade. E é muito usado no plantio, né, de soja, feijão, tá, milho. Onde eu vou encontrar? Nos estados de São Paulo, nos estados do Paraná, a gente encontra muito esse tipo de solo, terra roxa, tá? Dizem que a terra roxa, olha aqui, ó, marque para você no seu positivo. A terra roxa é um dos solos mais produtivos do mundo. Marca aí, para você não esquecer. Se ele é produtivo, então ele é muito usado na agricultura, certo? Aqui também em Minas Gerais, a gente vai ter algumas regiões com essa característica, onde se cultiva muito o quê, gente? Café. Além do café também, né, vamos ter outras culturas, né, como, olha só, o que eles usam para plantar? Soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, que são também são os principais produtos brasileiros. Todos os anos o Brasil bate recorde na produção de grãos, de alimentos, exatamente por causa de ter muitas terras férteis. E as que são pouco férteis também são terras muito usadas porque elas são adubadas, né? Elas são tratadas e elas passam a ser também férteis, tá? Olha essa imagem, uma extensão muito grande, né? Aqui Guaíra, no estado de São Paulo. O interior de São Paulo, eles usam muita terra roxa para o plantio da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar é matéria-prima para fazer o açúcar e também, o que mais? Isso mesmo, o álcool, né? Também chamado de etanol. Se planta muito para produzir energia, porque álcool é energia, e o açúcar que é alimento. Agora você vai falar, mas tia, tem solos, né, que estão em regiões muito montanhosas. O relevo, que é a aparência de um lugar, também vai determinar o tipo de solo, certo? Lembra que eu mostrei há pouco? Regiões, né, onde tem muita montanha, que as partículas dos grãos se desprendem dessas áreas mais altas e vão para as áreas mais baixas, são chamado solo autóctone. Então, vai ter uma fertilidade natural também. Veja, a China, o sudeste da Ásia, são lugares bem montanhosos, bem acidentados, bem montanhosos. E como fazem, então, para aproveitar o solo dessa região? Eles fazem corte, como você está vendo aí na foto, tá vendo? É o que a gente chama de agricultura de terraceamento. Corta terraços, né? Pratica agricultura também chamada de jardinagem, porque é um trabalho todo manual. Por causa dos terraços não serem largos, não dá para usar máquina, né? Plantadeira, roçadeira, colheitadeira. Não. O serviço todo é manual. Daí chama-se agricultura de jardinagem. Então é possível aproveitar esse solo, mesmo numa região montanhosa, fazendo esses cortes aí, ó, curva de nível, para evitar a erosão e assim, né, o solo perder a fertilidade. Então essa declividade aí, ela eu diria, é um fator que dificulta, mas ao mesmo tempo, né, com técnicas, é possível usar o solo íngreme, esse solo montanhoso, tá? O que vai acontecer? Esses solos aqui, como ele você vê que vai ter uma massa vegetal maior e ali o próprio terraceamento, né, vai fazer com que a terra permaneça ali sem passar pela erosão. Nós vamos ter os solos chamados humosos ou orgânicos, que são aqueles, né,
constituído mais por material orgânico, restos de plantas e vegetais. Né? A própria natureza ali vai fazer com que os restos de plantas, folhas, raízes, animais, insetos mortos, né, produzam o que a gente chama de humus. Você já viu? Já deve ter feito aquela experiência em ciências, né, de produzir humus, que é quando, né, os insetos vão fazendo a decomposição dos restos de alimentos e plantas e vão dando, então, para o solo, o quê? Fertilidade, um adubo natural, tá? Nessa região, a capacidade de infiltração das águas também é muito importante, né? Porque o solo, ele precisa, né? Quando chove, parte da água vai filtrar e parte da água vai escoar. Então, a capacidade do solo de filtrar a água também vai determinar, então, né, a capacidade das plantas em respirar. Se o solo é mais argiloso, né, muito compactado, a água vai ficar muito tempo parada ali. Isso vai prejudicar a agricultura, porque a planta vai ter dificuldade de absorver o oxigênio, né, de levar o oxigênio até as suas raízes. De maneira geral, então, os solos são classificados como, se ele infiltra mais facilmente a água, a gente fala que ele é um solo bem drenado. Sabe, aquele solo que a chuva cai e você olha assim rapidinho, infiltrou. Então, é um solo bem drenado. As raízes ali não têm dificuldade de absorver o oxigênio. E já tem outros, tá vendo aqui, ó, essa região que você tá vendo aqui em Peruquimã, no município de Pinheiro, lá no Maranhão, nós vamos ter um solo que ele é pouco drenado, né? Que a água vai ter dificuldade de infiltrar e vai fazer esse alagamento aqui, ó, quase que se fosse como se um pântano. Já ouviu falar de pântano? É exatamente isso. Um pântano é um tipo de solo onde, né, a água tem dificuldade de drenagem, tá? Então, são áreas que a gente chama de pântano, várzeas, né? E não são adequados para o cultivo, né? Você vê que vai ter problemas para as plantas crescerem, porque sem oxigênio a planta não cresce, tá? Então, olha só para você ver, eu tenho que analisar o solo sobre vários aspectos, começando lá, ó, a origem dele, a profundidade, a fertilidade, a capacidade que ele tem de filtrar água, tá? Tudo isso é levado em consideração quando a gente vai fazer o uso desse solo, tá? Então, é comum os solos, então, irem com o tempo, perderem também a fertilidade. Se o agricultor ficar usando aquele solo anos e anos seguidos, sem os devidos cuidados, aquele solo vai ficar pobre. Que cuidado é esse? O primeiro cuidado dele é sempre devolver os nutrientes. Ele tem que fazer, né, tem um profissional que vai coletar um pouco daquele solo, leva para um laboratório e vai ser feita a análise do solo. A parte da análise, né, o produtor vai saber o que ele precisa colocar de volta ali, o que está faltando. E também o agricultor vai ter o cuidado de não ficar plantando o mesmo alimento 2, 3 anos consecutivos. Tem que ser feito rotação de cultura. Para quê? Para que o que uma planta retirou, a outra devolve. E assim vai fazendo, alternando o cultivo para não empobrecer o solo. Então, veja, faz análise, faz a rotação de cultura, faz a adubação correta. Por quê? Para garantir que aquele solo possa ser usado por muito tempo. Se eu uso um solo de forma sustentável, eu não vou precisar ficar desmatando novas áreas. Porque hoje no Brasil um grande problema é esse, o desmatamento. E muitas vezes o desmatamento é para plantar alimentos, para criar gado. Mas pensa comigo, já tem muita área desmatada, já tem muita pastagem. O que é preciso? Cuidar dessas áreas. Como é que nós cuidamos? Fazendo isso que eu acabei, ó. Analisando o solo, corrigindo com adubos corretos, fazendo a rotação de cultura e tecnologia. Tecnologia é a palavra-chave, tá? Que você tá vendo, ó, uma colheitadeira, né,
numa região de Dourados, lá no Mato Grosso, uma área que é o celeiro do Brasil. Mato Grosso do Sul, eles produzem muito alimento, muita soja, muito milho.